casa, guarda a sua família, os seus projetos. Nós te pedimos tudo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Aleluia. Estou feliz por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui para compartilhar mais uma porção da palavra dele. Uma vez que estamos atendendo um convite para pregarmos acerca de uma campanha, 12 dias, 12 noites. A campanha, ela vai ser 12 noites, 12 pregadores abençoados da paz de Deus. Eu quero aqui também deixar a minha parcela de contribuição nessa maravilhosa campanha. E se você está com a sua Bíblia, abra ela comigo em Marcos capítulo 6. Vamos ler apenas o versículo 48. Marcos 6, 48. Glória a Deus. 6:48, todos acharam? Amém, glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: E viu-os fadigados a remar, porque o vento lhes era contrário. Perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Amém? Glória a Deus. Como já foi orado, já oramos ao Senhor, vamos então entrar na mensagem, na palavra. O versículo que acabamos de ler está inserido em um contexto onde nos traz a narrativa, a partir do versículo 45, que Jesus, ele, após haver multiplicado alguns pães para uma multidão de pessoas, ele agora ordena aos seus discípulos para que entrem no barco e atravessem o mar para outra margem, para o outro lado, rumo a Betsaida. Enquanto ele despedia as multidões, ou a multidão, e tendo despedido, subiu ao monte para orar. Ele sobe então ao monte para orar, uma vez que ele se despede dos discípulos. E ele está ali naquele monte orando, quando a noite se aproxima, ou veio a tarde. Algumas traduções dizem que a tarde chegou, outras traduções dizem que a noite veio. E Jesus continuava na terra e os discípulos no mar. Os discípulos já estavam agora no meio do mar. Já era noite e Jesus ainda estava em terra. Mas a Bíblia diz algo que eu acho riquíssimo e importante nós guardarmos no nosso coração. É que mesmo estando em terra à noite e os discípulos no mar à noite, note que a noite é escura, no mar não tem luz, não tem porte, à noite no mar escuro, e a Bíblia vai dizer que mesmo à noite Jesus via os discípulos aonde eles estavam. À noite. Muitos de nós acreditamos que, ou pensamos em alguns momentos, que Deus não nos vê mais. Estamos em uma situação tão difícil, acreditamos que estamos alheios ao Senhor. Pensamos até que Deus se esqueceu de nós. Eu me recordo de uma palavra onde o salmista, no Salmo 139, verso 11 e 12, ele diz assim, olha o que ele diz. Ainda se eu disser, a luz, as trevas com efeito me encobrirão. Ainda que eu diga as trevas vão me encobrir, e a luz ao redor de mim se fará em noites, até as trevas não te serão escuras. O salmista dizendo ao Senhor,
Ainda que eu diga que a noite vai me encobrir da tua presença, ainda que eu diga que o Senhor vai deixar de me ver, pois as trevas me encobrirá, o Senhor enxerga além das trevas. O Senhor vê além da escuridão. Ele diz, verso 12, as trevas e a luz te são a mesma coisa. É a mesma coisa. Acreditamos que o Senhor não nos vê. Pensamos que estamos alheios, porque estamos em um momento de trevas, em um momento de escuridão, onde não vemos saída. O Senhor disse a Moisés, no capítulo 3 do Êxodo, uma vez que ele se manifesta por meio da sarça ardente. E agora no versículo 7 e 8 ele diz a Moisés, Moisés, eu vi a aflição do meu povo. Eu, Moisés, ouvi o seu clamor. Eu conheço o seu sofrimento. E por isso desci para livrá-los. O que eu quero que você entenda essa noite, que o Deus o qual servimos é um Deus que vê, também é um Deus que ouve, é um Deus que conhece, e quando Ele vê, ouve e conhece, Ele desce e age em nosso favor. Moisés, eu vi o povo sofrendo no Egito, eu ouvi eles clamando por causa dos seus opressores, eu sei o quanto eles estão sofrendo, e por isso desci para livrá-los. Achamos que Deus não nos vê. É verdade ou não? Mas Ele disse que vê, ouve e conhece os nossos sofrimentos. Ele não só vê e ouve e fica de braços cruzados, como muitos por aí, que passam de largo, como outros que dormem, enquanto estamos acordados a noite toda. Não, Deus não é assim. Deus passa próximo, conhece a nossa dor e para nos socorrer. Eu me lembro do salmista no Salmo 40, quando ele diz, esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele cruzou os braços? Ele se esqueceu de mim? Não, e Ele se inclinou para mim. Foi só isso? Não, e Ele ouviu o meu clamor. Foi só isso? Não, Ele agiu. Aí o salmista disse, e Ele me tirou de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha, e me firmou os passos. Eu quero que você entenda que o seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, é um Deus que ouve, é um Deus que vê, é um Deus que sabe, e é um Deus que age. Entenda isso. Se você entender isso, esse ano de 2020, independente de qual seja a situação que você estiver enfrentando, você vai esperar confiando no Senhor. Você vai passar confiando nele, sabendo que Ele age. Deus ouve, Deus vê, e quando Ele ouve e vê, Ele faz. Eu me lembro do que disse o salmista no Salmo 33, verso 13 e 14. Olha o que ele disse: o Senhor dos céus olha para os filhos dos homens, do lugar da sua morada, Ele observa todos os moradores da terra, todos, até eu, irmão Alves, sim, até você, até eu que estou aqui do outro lado, sim, você também. O Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens. Do lugar da sua morada, Ele observa todos os moradores da terra, todos. Aí o texto em que lemos, o versículo em que está, no texto que agora estou compartilhando com vocês, diz que Jesus, de onde estava, viu os discípulos em dificuldade a remar. Versículo 48, capítulo 6 de Marcos.
Ele viu os discípulos em dificuldade. Mas, irmão, os discípulos não estavam no centro da vontade de Deus? Não fora Jesus quem os enviou? Eles não estavam fazendo a vontade de Deus, e mesmo assim houve vendaval, e mesmo assim houve vento forte, e mesmo assim houve dificuldade? Eu quero te dizer que sim. Mesmo no centro da vontade de Deus, vai haver vendaval, vai haver dificuldade, vai haver tribulação, vai haver muita coisa. Olha o que Jesus disse em João 16:33. Eu tenho-vos dito isso para que em mim tenham paz. O que ele disse? A seguir: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Olha o nosso exemplo: eu venci o mundo. Olha o nosso exemplo. Vamos passar por dificuldade, vamos passar por lutas, vai haver vento forte, contrário. Mas olha o que Paulo disse em Romanos 8:35. Quem nos separará do amor de Deus? Quem? O que nos separará do amor de Deus? Será trevas, eu estou dizendo de mim? Aí ele diz: será tribulação? Será angústia? Será perseguição? Será fome? Será nudez? Será o perigo? Será a espada? O que nos separará do amor dele? Nada nos separará do amor de Deus. Nem a tribulação, nem a angústia, nem a perseguição, nem a fome, nem a nudez, nem a espada. Nada nos separará do amor de Deus. Nada. Nada. Nem seu erro, nem as falhas, nada te separará do amor dele. O salmista disse: agora as trevas vai me encobrir da sua presença. Aí no versículo 12 ele disse: não, as trevas e a luz para o Senhor são a mesma coisa. O Senhor enxerga além das trevas. Ele disse assim, olha, versículo 13: o Senhor me viu quando eu ainda era uma criatura informe, no ventre da minha mãe. Você acha que Deus te vê? Você acha que Deus está te vendo? Deus está te vendo. Por mais que seja difícil, por mais que você esteja enfrentando uma situação difícil, Deus está te vendo. O nome da campanha é Retomada. Retomada. Algumas pessoas aqui, por alguma situação na vida, perderam a fé. Ou está perdendo gradativamente. Mas esse ano é o ano da retomada. É o ano de retomar a sua fé. E sabe o que Jesus fez quando viu os discípulos em dificuldade de arremar? Foi até eles. Porque Ele é um Deus que vê, é um Deus que conhece, e é um Deus que age. Ele viu os discípulos em dificuldade a remar, e Ele vai até eles. Barco, pegou um remo até chegar até eles. 2 dias depois, foi de barco? Não. Foi andando sobre as águas. Foi por cima da água. Andando. Versículo 48. Diz que quando Jesus se aproxima dos discípulos, Jesus queria tomar-lhes a dianteira. Ou ir adiante. Passar na frente. De qualquer forma, estar na frente. É esse o lugar em que devemos colocar o Senhor em nossas vidas. Na frente. Na frente de tudo. Irmão, eu estou querendo comprar um carro. Põe Deus na frente. Queria tomar-lhes a dianteira. Queria estar na frente.
Irmão, me apaixonei. Coloca Deus na frente. Quero mudar, irmão. Vou mudar de igreja, vou mudar de cidade. Põe Deus na frente. Põe Ele na frente. Sabe por que de muitas decepções? Vou te dizer. Falta de colocar Ele na frente. Vai e faz, vai e compra. Vai dar um jeitinho, aí quando dá errado, aí chama Jesus. Jesus, vai e conserta. É tão mais fácil pôr Ele antes na frente. Põe Ele logo na frente. Davi era o cara, Davi. Segundo Samuel, capítulo 5, versículo 18, 19, até o 24, 25, os filisteus querem prender Davi, porque ele foi ungido rei. Davi sabia, ficou sabendo, e ele vai direto à guerra? Não. Sabe o que Davi vai fazer, irmão Ronaldo, pastores aqui presentes, irmãos, irmãs, bispo? Sabe o que Davi vai fazer antes de ir aos filisteus? Ele vai orar. Vai consultar ao Senhor. Versículo 19, por favor. Antes de Davi tomar as suas decisões, ele vai pedir permissão a Deus. Versículo 19. Senhor, posso subir contra os filisteus? Eu posso ir? O Senhor vai me entregar nas minhas mãos esse povo? Eu posso? Jesus, eu quero casar, eu posso? Quem fez isso? Quem faz isso? Ah, irmão, eu casei algumas vezes sem fazer isso. Irmãos, o seu passado não importa. O seu tempo de ignorância não tem importância. Se você não sabia, não importa. Jesus disse assim, olha, se eu não tivesse vindo e não tivesse dito, vocês não teriam pecado. Mas agora vocês não têm desculpa dos vossos pecados. Se você não sabia e praticou, tem problema, mas não tanto igual agora, como você sabe. Aí Davi consultou o Senhor e falou, Senhor, eu posso ir? O que Deus disse? Pode, eu vou te entregar os filisteus. Davi foi e venceu os filisteus fugiram, deixaram seus deuses, deixaram seus ídolos. Davi pega os seus ídolos e vai embora. Os filisteus retornam. Os filisteus voltam. Aí no versículo 23, coloca para mim por favor. Davi afobado vai guerrear contra Deus, ou contra os filisteus. É isso que ele faz? O que Davi vai fazer? Vai consultar o Senhor. Se fosse eu, ou se fosse alguém, iria dizer assim, eu venci uma vez, vou vencer de novo. Eu não preciso mais orar. Não. Da primeira vez deu certo, da segunda dá certo também. Orar para quê? O mesmo que fez correr vai fazer de novo. Davi venceu uma vez, ele poderia ter dito, eu não vou nem orar, porque agora eu já sei como é. Só precisava de Deus uma vez. Agora que Ele me tirou das drogas, eu não preciso mais dEle. Agora que Ele me tirou da prostituição, eu não preciso mais. Agora que Ele me deu dinheiro, agora que Ele me deu riqueza, agora que Ele me deu as coisas, eu não preciso mais dEle. Mas é isso que Davi vai fazer? Não, Davi vai consultar ao Senhor pela segunda vez. Sabe o que Davi vai dizer? Olha, Davi vai consultar ao Senhor e o Senhor responde, não. Não. Porque tem vezes que o Senhor vai dizer não. Ah, mas só deixou da outra vez, né? Pois é, mas agora é não. Ah, mas é, não. Mas daquela, não. Olha o que o Senhor disse, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Aí o Senhor fala assim, vai por detrás, muda a estratégia. Vai por detrás, de frente das amoreiras. Olha o Senhor falando, olha o que Ele fala. E há de ser que quando você ouvir o tropel das marchas nas copas das árvores, ou seja, quando você ouvir um marchar de exército na copa das árvores, apressa-te, porque o Senhor saiu adiante de ti para ferir os filisteus. Quer ir sozinho? Vai.
Eu vou casar, não estou nem aí, não vai. Eu não vou orar a Deus, não vai sozinho, vai sozinho. Mas foi o Senhor quem deu a vitória a Davi. Eu não vou sozinho. Quero casar, vou confessar para você, mas não vou sozinho. Aqui, ó, Senhor, devo ir? Posso ir? Não? Espero mais um pouco? Olha Deus falando ali, não. Tá vendo? Tá vendo? Deus responde. O negócio é que muitas vezes a gente formata Deus, né? Deus vai responder assim, vai vir, o anjo vai descer e tal. Aí havia um paralítico no tanque de Betesda há 38 anos, esperando que a água se movesse. Veio Jesus pessoalmente disse que quer ser curado. Ele, não, a água não está movendo. E quando move, o pessoal desce antes de mim. Você quer ver Deus falando? Abra o seu ouvido, que a Bíblia diz, quem tem ouvido, ouça. Ah, mas a água não se moveu. Aí Deus falou, não, só Deus sabe. Quem é espiritual discerne o espírito. Aí Davi disse, eu posso ir. Deus fala, não, vai por trás agora, muda a estratégia, eu vou mudar para você. E quando você ouvir o barulho de marcha na copa das árvores, vai, acelera, apressa-te, porque eu, o Senhor, saiu adiante de ti para ferir os filisteus. Davi fez como o Senhor disse. Versículo 25. Fez Davi como disse o Senhor. E Davi feriu os filisteus. Porque não estava sozinho. Jesus queria tomar a dianteira, queria estar na frente. Porque quem está na frente guia. Quem está na frente controla. O vento era contrário, Jesus queria estar na frente. Você já andou de moto num tempo de chuva? Na frente? Um capacete com a viseira estragada? Você não sabe se acelera, se freia, ou se aperta a embreagem, ou se limpa o olho. Já andou? Tanto que é difícil para quem está na frente algumas vezes. O vento era contrário, Jesus queria estar na frente. Ele não se importava em enfrentar as dificuldades para que os discípulos ficassem bem. O Senhor quer estar na frente da sua vida. O Senhor quer ir à frente da minha vida, enfrentando os desafios por nós. Ele queria tomar a dianteira, queria estar à frente. Eu me lembro Moisés, no Êxodo, capítulo 33, versículo 15, após o Senhor haver tirado o pessoal do Egito, o povo era um povo obstinado, um povo de dura serviço. Aí o Senhor fala, eu não vou com esse povo, eu não vou acompanhar esse povo, porque esse povo é mau. Se eu for com eles, eu vou destruí-los, eu vou exterminá-los, eu vou matar, porque esse povo é mau, esse povo não me obedece, é um povo murmurador, é um povo de dura serviço. Vai, Moisés, sobe com esse povo daqui. Eu tenho uma promessa para você, e a promessa é uma terra boa, é uma terra que mana leite e mel. Ele havia dito isso lá em Êxodo capítulo 3, versículo 8 mesmo. Quando ele disse, olha, eu desci para tirar esse povo do Egito e os enviar a uma terra boa, ampla, que mana leite e mel, a terra dos heveus, dos cananeus. E ele fala muitas coisas ali, fala essa promessa que eu tenho para o povo. Agora em Êxodo capítulo 33, o Senhor fala, eu não vou com o povo, porque o povo é um povo mau, mas eu vou enviar o anjo que vai adiante de ti, e ele vai limpar as coisas para você. Moisés podia ter olhado para Deus e dito assim, o importante é alcançar a bênção, o importante é chegar na vitória. Mas sabe o que Moisés disse? Se a tua presença não for, não nos faça sair daqui, não nos faça subir daqui. Irmão, estou há tanto tempo nesse deserto que eu estou pensando até em dar um pulinho no mundo. Vai. Olha o que Moisés disse, se o Senhor não for, eu não quero ir. Eu não quero ir.
Deus disse: vai, Moisés, sobe com esse povo daqui, vai para a terra que eu te prometi, alcança a promessa, eu não vou te impedir, vai, alcance a promessa. Moisés disse: mais importante do que a promessa é estar com o Senhor. Mais importante do que uma terra que mana leite e mel é estar com o Senhor, ainda que seja no deserto. Mas com o Senhor no deserto não falta pão, não falta roupa, não falta água, não falta sombra, não falta calor com o Senhor no deserto. Eu não vou não, Moisés, eu não vou não. Quem quiser ir que vai. Se o meu irmão quiser ir sem Deus, que vá. Se meu pai ou minha mãe quiser ficar sem Deus, que fique. Mas eu fico no deserto, mas fico com Ele. Jesus queria tomar a dianteira, ir à frente, guiando. Eu acho bonito quando alguém diz assim, em Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Olha que lindo. O pastor que supre, né? Mas e o pastor que cuida? Cadê? O pastor que guia? Cadê o pastor que guia? Muitas pessoas, quando dizem isso, estão focadas apenas no pastor que provê. Estão dizendo apenas assim: olha, eu tenho um pastor que me dá. Mas olha o que o salmista continua dizendo: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Quem? Ele. Aí ele continua dizendo assim: Ele me leva às águas tranquilas, águas de descanso. Aí ele continua dizendo assim: Ele refrigera a minha alma, por amor do seu nome. Aí preste atenção nisso aqui, olha o que ele diz, versículo 3, verso 3, ele diz assim: Ele me guia, Ele me leva, Ele me guia, é Ele que faz, é Ele que leva. Aí no versículo 3 ele diz assim, no verso 3, Ele me guia pela vereda da justiça. É bonito alguém dizer: o Senhor é meu pastor. Aí ele coloca: o Senhor é meu pastor, letra minúscula, e nada me faltará, letra maiúscula. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Porque está focado só no nada faltará. Aí você vai ver, não é guiado por Deus, não é Deus que leva, não é Deus que faz como quer, age como quer, vai aonde quer, fala o que quer, vive como quer. Aí diz: o Senhor é meu pastor. Vai até na praia, tira uma fotinha, mostra no decote: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí no verso 4 o salmista diz assim: olha, presta atenção. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o quê? O Senhor está comigo. Mas quando é que o Senhor está comigo? Quando Ele leva, quando Ele faz, quando Ele refrigera, quando Ele guia. Aí você pode andar no vale da sombra da morte, porque o pastor está com você. Tem gente que faz só o verso 1 e o verso 4. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E ainda que eu ande pelo vale da sombra. Mas cadê o 2 e o 3? Cadê o pastor que guia, o pastor que manda, o pastor que faz? Porque o pastor também ordena. Jesus disse assim em João capítulo 10, versículo de número 11. Olha o que ele disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Aí no versículo 27 ele diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. O Senhor é meu pastor. Tu está seguindo quem? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. João 10, 27. O Senhor disse assim, vou repetir: as minhas ovelhas ouvem a minha voz,
eu as conheço, e elas me seguem. Eu vou repetir Salmo 23, 2 e o 3. O salmista disse assim: olha, não esquece isso não. Serviu para mim um dia, serve até hoje, claro. O salmista disse: Ele me leva e me faz descansar em pastos verdejantes. Ele me leva às águas tranquilas, sempre é Ele. Fala Ele no início, para entendermos que sempre é Ele. Diz: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me às águas tranquilas, refrigera a minha alma e guia-me, e guia-me. O mais difícil é ser guiado por Deus, porque às vezes Ele vai nos levar a lugares que não queremos ir. Mas se você for guiado por Deus, até quando você passar no vale da sombra da morte, você não temerá, porque o pastor estará com você. Eu quero encerrar nesse texto, só com mais uma. Gênesis capítulo 26, diz que houve uma grande fome na terra, como a vida nos dias de Abraão, pai de Isaac. E por isso foi Isaac a Gerar, avistar-se com o rei, e agora me falou o nome do rei, Abimeleque, rei dos filisteus. E no verso 2 diz que quando Isaac estava em Gerar, cidade dos filisteus, o Senhor apareceu a Isaac e disse, olha o que o Senhor disse a Isaac: não desças ao Egito. Não vá ao Egito. Era um momento difícil para Isaac. Havia fome na terra. E é muito comum nós, em momentos de dificuldade, pensarmos em descer ao Egito. É muito comum eu e você, em momentos de tribulações, querermos voltar para o Egito, buscar socorro no Egito, buscar refúgio no Egito. Mas olha o que o Senhor diz em Isaías capítulo 31. Ai daqueles, coloque por favor, que buscam socorro no Egito, que vão ao Egito em busca de socorro, que descem ao Egito em busca de socorro. Ai deles, que se estribam em cavalos, e confiam em carros porque são muitos, e em cavaleiros porque são muito fortes, mas não atentam para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. Ai desses que deixam de buscar o Senhor, ou no Senhor, para ir buscar no Egito. Ali ó, está atrás ali ó. O Senhor disse a Isaac: não desças ao Egito, mas fica onde eu te disser, fica na terra que eu te disser, fica no lugar que eu te falar, vá apenas onde eu te disser, faça o que eu te disser. Versículo 6, capítulo 26 diz que então Isaac ficou em Gerar, que é a cidade dos filisteus. E no versículo 12, aqui eu encerro, 12 e 13, encerro aqui. Diz que Isaac semeou naquela terra. Preste atenção nisso aqui. Isaac semeou naquela terra. E no mesmo ano, esse é um ano de retomada. Isaac veio de uma frustração. O ano passado foi frustrante para muita gente, foi decepcionante para muita gente. Isaac veio de uma decepção, de um período de frustração, veio de um período de fome. Em meio ao caos está ali um homem semeando. E a Bíblia diz que no mesmo ano, não foi no ano seguinte, mas no mesmo ano, Isaac recolheu 100 por 1 do que semeou, porque o Senhor o abençoava. Você não precisa descer ao Egito,
em busca de socorro. Você só precisa estar onde o Senhor quer que você esteja. Deus disse a Isaac: não desças ao Egito, fica onde eu te disser. Habita nesse lugar e eu serei com você e te abençoarei. Agora no versículo 12, Isaac semeia e no mesmo ano, eu estou falando com alguém aqui que ainda esse ano vai colher o que semeou. No mesmo ano. Gênesis 26, 12. No mesmo ano, está lá assim? Tá. Se o irmão puder colocar, fazendo um favor. Semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 vezes mais do que semeou. Não, você não entendeu. Recolheu 100 vezes mais do que semeou. Quer ver o segredo? Quer ver o segredo? Continua a leitura. Porque o Senhor o abençoava. Eu colhi desse tanto porque eu sou bom. Aí eu tenho uma tática que é da tradição familiar. Aí você pega a areia, fura a terra, coloca um pouquinho de esterco. Aí você... Não, foi porque o Senhor o abençoou. A honra não é sua, a honra não é minha, é porque o Senhor abençoou. Sabe por que eu estou aqui hoje? Ranhando, tentando, porque o Senhor abençoou. Versículo 13. Enriqueceu-se o homem, ficou próspero, ficou riquíssimo. Olha lá, ó. Por quê? Porque o Senhor abençoou. Você não precisa descer ao Egito para ser abençoado. Jesus disse assim: olha, eu sou a porta das ovelhas. João 10, 9. Todo aquele que por mim entrar, que entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem. Sabe o que é isso? Todo aquele que entrar por mim, entrar pela porta, não lhe faltará nada, porque eu vou suprir as necessidades dessa pessoa. Eu sou a porta, e todo aquele que por mim entrar, não faltará. Ele vai entrar, vai sair, vai andar, vai ir, vai voltar, mas vai ter. Olha lá, verso 9. Pastagem. O que é uma pastagem para a ovelha? Mantimento. Fartura. Eu sou a porta, entra. Você que não entrou ainda pela porta, entra. Entra pela porta. Deixa o pastor cuidar de você. Aqui eu encerro. Ano da retomada. Talvez na vida de alguns aqui, o maior interessado em retomar é Deus. Talvez Jesus é o maior interessado em retomar o primeiro lugar da sua vida. E hoje é o dia de você tirar o que está ocupando esse lugar e dizer: Senhor, retoma o seu lugar. Você dizer a mentira: sai mentira, é dele, toma Jesus. Sai prostituição, aqui é dele, toma o primeiro lugar. Sai mentira, sai avareza, sai tudo que é de ruim, toma Jesus o seu lugar, retoma o seu lugar. Talvez hoje aqui o mais interessado em retomar alguma coisa não seja nem você, seja Deus. Salmo 37, 5, aqui eu encerro. Bispo, pode. Olha o que o salmista disse: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo ele fará.
Entrega a sua vida ao Senhor. Entrega os teus projetos ao Senhor. Entrega os teus planos ao Senhor. E confia nele. A Bíblia diz que o mais Ele fará. Amém? Deus abençoe, bispo, muito obrigado. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor por essa mensagem, amém? Aleluia. Glória a Deus.